e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tornou fazê-lo passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Versículo 26. Disse este: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me abençoares. 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. 29. Tornou Jacó a dizer: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Naquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Até aí. Senhor, fala conosco, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, que o Espírito Santo que está nesse lugar possa nos revelar a tua vontade, o teu querer, porque o teu pensamento é bom ao nosso respeito. Fica conosco, em nome de Cristo. Amém. Esses dias eu tenho meditado sobre esse trecho da Sagrada Escritura, e o tema que eu gostaria de meditar com os irmãos é o seguinte tema: um encontro com Deus. O primeiro encontro que nós tivemos com Deus é aquele que marcou a nossa vida, o encontro de salvação. Conhecemos a palavra do Senhor através do Espírito Santo, porque Deus escolhe, o Espírito Santo chama, e nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Primeiro encontro. E às vezes há muitos crentes, ou muitos de nós, nos acostumamos com a caminhada de vir à igreja, de participar dos cultos, nos acostumamos com o sagrado, muitas vezes cantamos música como nós cantamos aqui hoje, e já não faz mais tanto efeito quando nós cantamos, como fazia antes, porque nos acostumamos, né? E não há mais aquele impacto. E às vezes caímos em tentações, como o pastor Daniel falou na oração, tentações que muitas vezes nós nem nos arrependemos mais. Achamos até que é normal. Normal. Pequei hoje, pequei amanhã. E às vezes os nossos pecados passam a ser iniquidade. Iniquidade é aquele pecado que nós cometemos constantemente. Na prática constante de um erro, de um pecado, passa a ser uma iniquidade. E isso entristece a Deus. E muitas vezes, lembrando da história de Jacó, um homem que era crente, que era de uma família crente em Deus, porque às vezes alguém questiona: mas por que eu estou sofrendo? Por que eu tenho padecido se eu sou crente? Se eu acredito em Deus? Porque alguém me disse na televisão que o crente não pode sofrer, que o crente não pode padecer. E às vezes as nossas igrejas, existem crentes que vivem a questionar sobre este assunto e vivem em crise. Porque alguém disse que crente não podia chorar, que crente não podia sofrer. E muito menos viver momentos de depressão. E Jacó era crente em Deus. Jacó era irmão de Esaú. O nome Jacó tem 2 significados. Um deles é aquele que agarra. Ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. E por direito, o primeiro deveria ter todos os privilégios e o principal, a bênção do seu pai. Só o primeiro teria esse direito. Mas a sua mãe, ela não achava que isso era muito justo ou correto. Porque Esaú não era inclinado para as coisas de Deus. E Jacó era aquele que era mais inclinado para as coisas de Deus. Na visão da sua mãe, ele sim tinha direito de receber a bênção, e não o seu outro filho. Isaac, já na sua velhice, à beira da morte, sem uma boa visão,
ele tem uma conversa com Esaú, ele pede que o seu filho vá atrás de uma caça, faça um guisado e ele iria lhe dar a bênção. E a sua mãe escuta, chega para Jacó, seu filho, e induz o seu filho a enganar o seu pai e roubar a bênção do seu irmão. A mãe conduziu o filho a fazer aquilo que aos olhos de Deus não era certo: enganar e roubar. E Jacó é conduzido pela sua mãe, é induzido pela sua mãe, movida por alguns sentimentos, e leva a Jacó a tomar aquela atitude. Atitude essa que obriga Jacó a fugir da sua casa, fugir do meio da sua parentela, fugir de perto do seu irmão, porque depois que o seu irmão descobre, o seu irmão quer matar a Jacó. E Jacó tem que fugir como um foragido, como um bandido. Ele tem que deixar o prazer de viver entre família, de casar e de ver os seus filhos crescerem junto com os seus sobrinhos. Ele agora perde esse privilégio e tem que fugir como um bandido. A sua mãe diz: olha, vai para a terra de Labão, teu tio. A vida de Jacó não foi uma vida tão fácil. Lá em Betel é preciso ele fazer um voto com Deus, pedir a Deus que o guardasse, que o abençoasse, porque Jacó tinha consciência que a sua caminhada não seria uma caminhada tão fácil. E não foi. E Jacó chega na terra do seu tio, enriquece o seu tio, porque Deus era com ele. E Jacó se apaixona pela sua prima Raquel, e o seu tio acha aquilo muito bom. Tudo bem, eu lhe dou a minha filha como esposa, mas você tem que trabalhar 7 anos de graça. 7 anos. Ele casa pensando que está casando com a Raquel. No outro dia que ele acorda, está a Lia, a mais velha. Não foi esse o acordo. Ele foi enganado. Você tem que trabalhar mais 7 anos para casar com a verdadeira quem você ama, a Raquel. 14 anos para casar com a Raquel. 14 anos. De graça, só para casar com aquela moça. Hoje poucos fariam isso, né? 14 anos de graça. E Jacó não tem uma vida fácil. E Jacó, cansado de ser passado para trás, de ser enganado pelo seu tio, que por muitas vezes o enganou, Jacó decide voltar. Eu vou voltar, eu vou tentar se aproximar do meu irmão, eu quero me reconciliar com meu irmão. Você observa na história do capítulo 32 que o desejo do coração de Jacó era de voltar para o meio da sua parentela. Jacó agora com 97 anos de vida, ele decide voltar. E ele manda um mensageiro, manda presente para o seu irmão. Mas você observa no capítulo 32 que Jacó não sabe qual será a reação do seu irmão. E ele ora a Deus dizendo: Senhor, eu tenho medo que o meu irmão me mate. Porque Jacó tinha consciência que aquilo que ele fez não era correto, não era certo. Mas Jacó era crente. Mas como pode um crente passar a perna em alguém? Como pode um crente enganar alguém? Jacó era crente em Deus. Ele acreditava no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, seu pai. E Deus poupa a vida de Jacó. Depois que ele se reconcilia com seu irmão, ele passa pelo Val de Jaboque, um ribeiro de 100 quilômetros. Com certeza ele se aproxima daquele lugar, porque ali haveria água para os seus animais, para o seu povo. E durante aquela madrugada se aproxima dele um homem que ele não sabe quem é. Só depois de algum tempo ele descobre quem era aquele homem. E ele começa a lutar com aquele homem. Passa a haver ali uma luta entre Jacó e aquele homem que ele não conhecia. Quando ele descobre que aquele homem era Deus, uma teofania, uma manifestação de Deus, uma pré-encarnação de Cristo, ele segura com mais firmeza e aquele anjo diz: me larga, eu preciso ir embora. E Jacó aproveita aquela oportunidade e ele diz: olha, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Eu não te largo, esta é a minha vez, esta é a minha oportunidade. Eu sou Jacó, estou cansado, a minha vida é colher frutos amargos de uma decisão que eu tomei lá atrás, quando ainda eu era solteiro.
Quando ainda eu era jovem, Senhor, esta é a oportunidade que eu tenho. O Senhor está na minha frente. Esse momento é especial. Eu não te largo. Eu quero ser abençoado. Nesse texto eu percebo um desespero de Jacó. Nesse texto eu percebo uma necessidade que Jacó tinha de ser abençoado, de ser transformado, de ter a sua vida de engano, de dor mudada. Porque, irmão, quando tomamos decisões erradas, tenha certeza, você vai colher momentos tristes. Muitas vezes queremos arrumar um culpado. Isso é o demônio. O demônio está amarrado. Eu vou para alguma igreja que me ajude a amarrá-lo, porque eu tenho sofrido muito. Ou então é Deus que está me punindo, Deus está me castigando. A palavra do Senhor é bem clara quando diz que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Eu posso ser crente, filho do pastor fulano de tal, eu vou colher. Eu posso ser crente, filho de Isaac, neto de Abraão, eu vou colher. Eu vou colher. E às vezes nós não queremos colher, né? Ficamos meio chateados, procuramos uma igreja que tente mudar a história, porque eu não aceito. Eu vou a uma igreja que me ensina a determinar, a profetizar, uma palavra profética, é toda a palavra profética, e não muda. O nome de Jacó falava do caráter dele, de quem ele era. O outro significado é enganador. Quando se falava de Jacó, se lembrava de enganador. Alguém que enganou o seu pai, enganou o seu irmão. Jacó aproveita aquela oportunidade. O Senhor pergunta: como é o teu nome? Será que Deus não sabia o nome de quem estava com ele ali? Como é o teu nome? Ele diz: olha, o meu nome é Jacó. É como que Deus estivesse ali esperando uma confissão de Jacó. Muitas vezes na oração nós sabemos que Deus vê tudo, mas muitas vezes queremos maquiar como se Deus não tivesse visto aquele pecadinho ou pecadão que eu cometi lá atrás. E muitas vezes nós não somos sinceros diante do Senhor. Diante de Deus não existe máscara nem maquiagem. Davi sabia tanto disso que ele dizia: Senhor, sonda-me, ó Deus. A palavra sondar no hebraico quer dizer mergulho. Senhor, mergulha dentro de mim. Será que nesta hora que Deus está mergulhando em nós através da sua palavra, o que será que Ele está encontrando na minha e na tua vida? Ele disse: olha, mergulha dentro de mim e vê se há em mim algum caminho mau. Mas se tu vê, guia-me pelo caminho certo. Como é o teu nome? Jacó. Eu sou enganador, eu sou mentiroso, eu sou ladrão. Muitas vezes Deus quer que nós sejamos sinceros diante dEle. Nós devemos ser sinceros, senão não haverá cura, senão não haverá libertação. Olha, Deus, eu menti, eu só estou com este carro hoje porque eu roubei alguém, eu enganei alguém. Olha, Deus, o desejo que eu tenho é de trair a minha esposa com a secretária lá do meu trabalho. Olha, Deus, o desejo que eu tenho é matar o meu gerente. Olha, Deus, o desejo que eu tenho é de passar a perna no meu chefe para tomar o lugar dele. Este sou eu, Deus. Eu tenho vergonha porque eu sou crente em Jesus Cristo, mas este sou eu sou adúltero, eu sou mentiroso, eu sou prepotente, eu sou orgulhoso. É esse tipo de oração que o Senhor espera de nós. Como é teu nome? Porque muitas vezes quando alguém lembra do nosso nome, lembra daquilo de errado que nós cometemos. Ah, é o mentiroso, é aquele que adulterou, é o falso, é aquele camarada orgulhoso, prepotente. Mas nesta hora o Senhor quis mudar a história de Jacó, a começar pelo nome. A começar pelo nome. Ele tinha que confessar. Eu lembro de Tiago, quando Tiago disse que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Na intenção de confessar é de ter a cura. Porque quando nós ocultamos pecado, quando nós ocultamos culpa, ficamos doentes. Adoece a alma, adoece a carne. Culpa, traumas, preciso botar para fora. Como é teu nome?
Quando ocultamos pecado, quando ocultamos erros, traumas, ficamos doentes da alma, a doença, a depressão, é dores no peito, é dores nas costas, é tantas doenças que a carne começa a sofrer devido à alma que está sobrecarregada. Quando o Tiago diz, devemos confessar uns aos outros, quando eu procuro alguém que me entende, que tem maturidade espiritual e eu divido com ele o meu fardo, a minha culpa, já não é somente eu que estou carregando aquele peso, eu dividi o meu fardo com alguém que me ouviu. Davi disse, quando eu ocultei, até os meus ossos enfraqueceram. Adoece. Eu lembro de uma história de 3 pastores, muito amigo, muito íntimo. Aí um disse assim, rapaz, eu preciso confessar. Eu não posso ver as irmãs da igreja, que eu desejo as irmãs da igreja. Desejo as irmãzinhas da igreja toda hora, eu preciso de oração. Aí o outro disse, ore por mim. Eu não posso ver o dinheiro da igreja que eu passo a mão. Eu roubo a igreja. Aí o outro falou, ore por mim. Qual é o seu pedido, pastor? Ele disse, o meu pecado é que eu não posso ouvir nada, que tudo que eu escuto eu saio falando. Né? Então a gente tem que ter certa maturidade, ver a pessoa dirigida por Deus, para pedir ajuda. Porque quando começamos a confessar, o nosso caráter passa a ser transformado, passamos a adquirir cura da alma. Que muitas vezes não é uma oração na minha cabeça que vai resolver. Ah, pastor, bota a mão aqui na minha cabeça e faz oração para mudar o meu caráter. Não. Primeiro eu confesso. Eu mostro a minha nudez. Quem eu sou de fato, de verdade, sem máscara. Esse era o Jacó, de 97 anos. Esse era o Jacó que já não aguentava mais, aproveitou aquela oportunidade. Eu não te largo, eu quero ser abençoado. Talvez Jacó não compreendia porque o Senhor estava dirigindo por aquele caminho. Ali haveria água, o Senhor tinha marcado o encontro com ele, era aquele momento ali. Ele nem esperava que perto daquele ribeiro haveria um anjo enviado de Deus para abençoar a sua vida. Nós precisamos ter este encontro com Deus. Ele pode acontecer agora, ao terminar este culto, ele pode acontecer na sua casa, a sós com Deus. É quando você diz, olha Senhor, eu estou cansado de ser 2 pessoas. Olha Deus, esta é a minha vida. Essa é a pessoa que os meus amigos, os meus conhecidos conhecem. Mas na verdade eu sou essa daqui. Precisamos muitas vezes fazer esse tipo de oração. Martim Lutero disse uma palavra que eu gosto muito. Não sei por quais caminhos Deus me guia, mas conheço bem o meu guia. Às vezes o caminho que nós estamos no momento, estamos caminhando, talvez não seria o caminho que você desejaria estar no momento. Mas o Senhor que é soberano, que sabe o que nós precisamos, que conhece a nossa intimidade, que conhece as nossas necessidades, Ele sabe o caminho que nós deveríamos estar andando. Talvez o caminho que você está passando no momento é um caminho de humilhação, de dor, mas o Senhor tem trabalhado, Ele usa o momento, Ele usa o tempo para trabalhar em nossas vidas. Jacó precisou desse momento, ele precisou passar pelo vale de Jaboque. Quantos de nós não precisamos passar pelo vale de Jaboque e ter o nosso Peniel, o nosso momento com Deus, sem máscara, sem maquiagem, sem o tempo de igreja, sem o conhecimento teológico, o diploma tal, a família tal. Não, eu sou o teu servo, pequeno, tu és grande e eu preciso de ti. Essa deve ser a nossa oração. Lembra do publicano e do fariseu? O fariseu entra no templo. Senhor, eu dou o dízimo, eu oro 3 vezes ao dia, eu sou de tal igreja, fui batizado de tal igreja, pelo apóstolo, pelo pastor, pelo bispo, pelo reverendo. O outro
nem teve a ousadia de levantar o semblante. Ser propício a mim, pecador. O fariseu estava tão cheio de si que ele disse: olha, eu não sou igual a esse daí não, viu? Sou diferente, Senhor. Aí Jesus compara as duas orações, os dois homens, de quem Deus recebeu a oração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a, nos momentos que Ele preparar para termos esse encontro com Ele, que eu e que você possamos aproveitar a oportunidade de rasgar a nossa alma, o nosso coração, e de confessar diante dele as nossas fraquezas, os nossos pecadinhos. Alguém já disse que, para alguns, pecado é só quando alguém descobre. Enquanto alguém não descobre, não é pecado. Aqueles mais ocultos, aquele que muitas vezes nós temos vergonha de dizer para Deus. Vergonha. Fale. E depois você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Que Deus continue nos abençoando. Que a sua graça continue enriquecendo a nossa caminhada. Amém? Deus abençoe.